Que a paz do Senhor esteja conosco. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós. E que a palavra de Deus, ela faça diferença na sua vida. Ela seja transformadora. Que ela transforme o seu coração. Que ela alcance a sua alma. Que ela chegue lá naquele problema que está tirando a sua paz e ela resolva pelo poder de Deus. Que você possa descansar na certeza que Deus, o autor de nossas vidas, pode tudo. Todas as coisas estão debaixo da potente mão do autor de nossas vidas. Debaixo do poder de Deus. Ele tem o controle. Então descanse. A pergunta para a nossa meditação de hoje é: você confia no autor da sua vida ao ponto de descansar nos braços dele, independentemente das circunstâncias? Você confia a este ponto? Olha o que o Senhor, hoje ele disse, vá no Mananciais. Este livro, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha irmã em Cristo, Gleice, porque ela me deu este presente maravilhoso, Mananciais no Deserto. Ela comprou para o meu aniversário. Nós somos amigas desde a adolescência. E ficou muito tempo guardado com ela por causa da pandemia. Meu aniversário foi em março e ela me entregou meses depois. Sempre falando do livro. Olha que eu pensei até em dar esse livro para outra pessoa, mas aí Deus queria que esse livro fizesse parte deste ministério Despertar com Cristo. Porque tem sido uma bênção para nós. E hoje o Senhor me levou ao livro. E sabe o que eu encontrei? No dia 13 de junho, porque esse livro, Mananciais no Deserto, ele tem todos os dias do ano. Então, hoje é 13 de junho, nesse que Deus está me dando essa palavra. Mas, na verdade, hoje é o dia 5 de fevereiro de 2021. Só que esse canal, este ministério Despertar com Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, não me importa que seja um dia diferente que eu estou lendo, mas Deus quer falar esta mensagem de hoje, que tem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, foi narrado por João, no capítulo 14. Porque eu vou primeiro ler no capítulo 14, versículo 27. No versículo 27, ele diz assim, o Senhor Jesus: deixo com vocês a paz. A minha paz, a paz que vem dele. Ele disse, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Aquela paz mentirosa, com prazo de validade. Aquela paz fingida. Aquela utopia, onde a pessoa fica mergulhada na mentira, pensando que está em paz, quando na verdade está caminhando para a morte eterna. Então esta paz do mundo, ela é completamente frágil. Ela é diferente da paz que o Senhor está falando aqui. Por isso que ele esclarece. Eu vos dou a minha paz, não lhes dou a paz como o mundo a dá. É diferente da paz do mundo. Que o coração de vocês
Não fique angustiado, nem com medo. Este é o versículo para a nossa reflexão de hoje. De Jesus dizendo: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Quando você descansa em Deus, não existe mais medo. O medo é o primeiro que sai correndo. Amém. Aí olhe como foi o comentário do autor do livro de Mananciais no Deserto. 2 artistas pintaram cada um quadro para ilustrar sua ideia de paz. Então, 2 artistas disseram, vamos agora retratar na tela, vamos pintar na tela, que está em branco, o que nós vemos, o que quer dizer verdadeiramente a paz. O primeiro escolheu como cena um lago sereno entre montanhas distantes. Coisa mais linda. Um lago sereno, paradinho ali, entre as montanhas distantes. O outro artista, passou para a tela uma cascata soberba com um frágil galho pendendo por sobre as suas espumas. Uma cascata com toda a força dela, com toda a fúria da água, toda a força da água, e um galho ali, a cascata descendo e o galho aqui pendendo nas espumas das águas da cascata, e um ninho ali, naquele galho que ficava balançando, com a força da cascata. Ele diz: um frágil galho pendendo por sobre as suas espumas e numa forquilha do ramo desse galho, quase emudecido pela névoa, por causa das águas ali direto, um ninho com uma avezinha. A avezinha resolveu fazer o ninho ali, naquele galho balançando, pertinho da cascata. Cascata soberba, gigante, grandona. E ele ali, resolveu aquele galhozinho ali fazer o ninho dele. Um lugar de descanso, um lugar onde ela ia colocar os ovos. Um ninho. Que vocês sabem que é mãe. Mãe quer super proteger os filhos. Os animais querem super proteger seus filhotes. E ela não viu nenhum perigo naquilo. Ela confiou no galho que estava balançando. Galhozinho. Mas ela confiou nele. No primeiro quadro estampa-se uma estagnação. Ele disse que no primeiro galho, não, no primeiro quadro, o que o primeiro artista fez, você vê tudo parado, estagnado. Mas no segundo, você percebe uma mensagem maior que a da paz. Descanso. A avezinha descansou naquele galho. Fez um ninho lá. Confiou naquele galho. E assim é o homem que confia em Deus. Ele confia em Deus, independente das circunstâncias. Ele espera em Deus, mesmo sem vê-lo.
No lugar dele pensar como os incrédulos, eu não estou vendo, então eu não creio que ele existe. Não, ele está pensando, ele é tão grande, tão poderoso, que eu nem preciso vê-lo. Ele não precisa ser visto para que se creia nele. Ele já provou a existência dele só no nosso fôlego de vida e na nossa consciência da sua existência, mesmo sem vê-lo. Parece uma coisa tão imprecisa para aquele que não crê. Ele diz: como é que pode? Quer dizer que aquela mulher, ela está dizendo que ela, na madrugada do dia 22 de março de 2020, ela foi despertada com um louvor que ela nem conhecia e ela foi acordada por Deus, que quando ela ouviu aquele louvor, ela passou a pensar que ela seria aquela, que ela estaria naquelas pessoas que iriam ser recolhidas, porque Deus tinha revelado para ela, quando ela foi acordando, no ano anterior, em 2019, numa manhã de sábado. Eu só sei que foi numa manhã de sábado, porque era o dia de culto na minha casa. E eu lembro que eu falei para o meu irmão, o primeiro que chegou, que é um filho para mim, é muito mais que um irmão. Jackson Martins. E, e quando o Jaquinho chegou, eu disse, contei a ele o sonho. Que na verdade não foi um sonho. Eu fui acordando com esta palavra. Eu fui acordando, o Senhor dizendo, vou recolher alguns milhares. E aquilo, ele dizia em mim, que era necessário. Havia necessidade de acontecer isso. E para Deus, o mais importante é a nossa salvação. Só que eu não entendi nada. Eu acordei com aquela mensagem do Senhor, aquela revelação, e era tanta paz e tanto amor que tinha nele que eu não senti medo. E aí, quando ele chegou, eu disse, meu filho, interessante. Eu fui acordando hoje com isso. Aí ele disse, mas não é o arrebatamento não, né? Foi me explicando que não tinha sentido de ser o arrebatamento, porque o anticristo ainda não se pronunciou, porque ele já está por aqui, né? Pelo que a gente está vendo. Acho que sim, mas só quem sabe é Deus. Mas ele não se pronunciou, então ele disse, mas não é o arrebatamento não, né? Eu disse, não é o arrebatamento. Muitas pessoas serão recolhidas, é a morte. Muitas pessoas morrerão. O Senhor disse que ia recolher alguns milhares. E ele disse com muito amor, por isso que eu estou em paz. Eu senti uma paz, essa paz que eu vou falar sobre ela. Então, o que é que o incrédulo pensa? Quer dizer, então, é quando foi no outro ano. Aí ela acorda com um louvor. Aí é de madrugada, aí ela vai e procura o celular dela para poder salvar, para poder saber aquilo. Aí fui ouvir o louvor que eu pronunciei, aquilo que eu estava ouvindo de Deus, o louvor, pronunciei um louvor lindo que é de Rosa, não sei que Rosa, a cantora. Chega, meu Deus, porque eu não pensei que eu ia falar isso. Que era... Meu Deus. O louvor, porque eu tô agora com um pensamento no louvor que eu vou hoje falar para vocês, que é Em Teus Braços, de Laura, uma cantora gospel. Mas esse não era esse louvor. E eu vou dizer qual era. Tenham paciência que eu vou dizer. O louvor.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar em que a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Quando eu ouvi esse louvor, que eu coloquei para salvar, para no outro dia eu saber, eu disse, se é um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor, e eu tô super gripada, e esse vírus é o vírus que dá uma gripe que a pessoa... E eu tava muito gripada. O que foi que eu deduzi? Então eu sou uma das pessoas que vão ser recolhidas. Porque quando o Senhor disse que ia recolher, Ele não disse se ia me levar ou ia me deixar. Ele disse que ia recolher. Aí eu deduzi na mesma hora. Quando eu estava com a dedução que eu ia ser recolhida, porque eu não sou doida, e eu sei que o meu Senhor revelou isso, aí eu pensei, pronto, então eu faço parte. Estou gripada, aí já imaginei que eu ia partir. Mas enquanto eu estava imaginando isso, oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus colocou em mim fazer este canal, abrir um canal para falar. Ele disse que colocaria que as palavras, essas palavras que o Senhor ia colocar, elas iriam até aos confins da terra, aos lugares mais longínquos. Ali essa palavra chegaria. E eu fiquei, aí eu disse, então para falar eu vou ter que fazer teologia. Ali na minha mente, eu ia ter que fazer um curso de teologia. O Senhor colocou, posso até fazer, ele diz, você pode até fazer. Mas não é assim, você pode até fazer. Eu não estava ouvindo vozes, não. Deus fala conosco. Não precisa este ouvido ouvir. E ele dizendo, você pode até fazer o curso de teologia, mas eu quero que você já faça agora o canal e que você comece, fale. E eu fiquei, Senhor, quem sou eu? Eu não tenho palavras, eu não sou mulher de muitas palavras. O culto que é feito aqui na minha casa, minha irmã que traz a palavra, Sãozinha. Eu não tenho essa coisa de falar, esse dom de falar. E eu só falo neste vídeo aqui porque é Ele que está me dando, pela fé, as palavras, e eu estou dizendo que Ele coloca para que eu fale todas as manhãs. Sim, tem mais isso, manhãs. Outra coisa que para mim é difícil, porque eu tenho dificuldade de acordar cedo. Mas o meu Senhor quer que seja o meu primeiro pensamento. Então, antes de tomar café, eu venho entregar, oh, aleluia, o pão da palavra que o meu Senhor me dá todas as manhãs. Não tenho curso de teologia, não pretendo ser pastora, não pretendo ser não sei quem que recebe dinheiro de não sei quem mais lá, não quero R$1 de nada. Aqui é Deus falando, não sou eu, não sou eu, é de Deus. Então ele disse os detalhes. Não ter nada atrás, a parede ser uma parede que não chame atenção em nada. Que eu não chame atenção em nada. Detalhes. Detalhes o Senhor fez. Depois que Ele deu todos os detalhes,
Aí ele disse, agora levante-se para ser ungida. E quando o Senhor me ungiu, ele mudou mais ainda o meu coração. Ele me mostrou coisas que eu precisava me libertar para estar preparada para falar, para ser usada por ele, para estar preparada para falar o que ele quiser que eu fale. Mas eu falo, viu? Mesmo que algumas pessoas nem suportem e saiam, porque tem pessoas que saem e não suportam a palavra que Deus fala. Porque nesta palavra não tem mentira, não. Ela diz que pecado é pecado. Foi isso que ele me explicou. Ela me revela o que eu tenho que falar e o que eu não posso falar. O Senhor me surpreende. Por isso que eu esqueci de falar de imediato qual era o louvor que Deus me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Para que este ministério nascesse. Ele nasceu primeiro no coração de Deus. E assim, muitas pessoas serão levantadas por Deus para falar a verdade. O povo de Deus precisa despertar. Por isso que quando o meu genro que me socorreu, que é um filho para mim, Vitor, ele me socorreu dizendo, porque quando minha filha chegou com ele e os meus netinhos, aí eu disse, minha filha, o Senhor me visitou. O Senhor disse que era para abrir um canal, eu não sei nem como é que faz isso. Eu liguei para Jackson e pedi, e ele vai me ajudar, só que Jackson não está podendo vir por causa da quarentena. Porque estava cada um em sua casa. E eu estava gripada. Lembrem-se disso. Então eu não queria que Jackson viesse. Senão ele faria na hora, abriria o canal. Porque ele tem experiência, ele tem um canal fazendo pensar. Ele é operador do direito. Ele é advogado, militante. E é um servo do Deus Altíssimo. É um homem que teme a Deus. Então ele não duvidou. Ele vinha mesmo me ajudar. Mas aí, por causa da quarentena, eu não deixei ele vir. Mas como a minha filha, ela estava vindo já, o esposo dela não estava indo ainda trabalhar e tudo. Mas isso já se passou muito tempo, ele já voltou ao trabalho, porque não suspenderam os trabalhos, né? E tudo. Mas o que eu quero dizer, sem fugir do assunto, é que quem não entende o que é isso que Deus faz, porque Deus faz. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Então, o que a pessoa pensa? Essa mulher está alucinada. Como é que Deus disse a ela que era para falar? Então, pensa isso. Jamais essa pessoa ficaria no galho onde o Altíssimo tivesse uma cascata que também é dele. E nesse galhozinho, balançando, fizesse um ninho. Esse não tem coragem, não. Agora, quem já ouviu de Deus e quem já provou, experimentou do poder de Deus, fica lá no galho, faz um ninho e fica pulando em cima. E o galho, ele não cai. E o ninho não vai cair. Não vai ceder. Aí, depois que ele der um monte de pulo em cima do galho, que já está balançando com as águas, cheia de força da cascata, mas ele está firmado em Deus, ele pega, se aninha no ninho e dorme. E descansa. E descansa. Simplesmente descansa. Chega ronca, chega baba de tanto dormir. Lá, a cascata, é até bom o som da cascata, dá até sono.
E a cascata, oh, o mundo, ei! E a pessoa, ai, e vai dormir. É assim que Deus faz. Descansa nele. A vida de Cristo, exteriormente, foi uma das vidas mais açoitadas. Tempestade e tumulto. Tumulto e tempestade. Foi só isso na vida de Jesus Cristo. Primeiro, não tinha nenhum lugar para ele nascer. Quando procuraram, quando Maria e José procurou um lugar para ela parir, não tinha nenhuma pousada. Depois de uma viagem cansativa, não tinha onde descansar. A mãe do nosso Salvador. Jesus precisou nascer ali na manjedoura. Amaciado pela, como é? Capim, não sei o quê, que botam para o boi e o cavalo comerem lá e tudo. E aquela. Hoje eu estou difícil de encontrar os nomes, mas assim vai. Vocês sabem aonde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Não foi numa cama confortável de um hospital macio, a cama macia de um hospital, com os cuidados dos médicos. Foi não. Foi ali, numa manjedoura, que o Salvador da humanidade nasceu. Pai dele não era um empresário famoso, era um carpinteiro e ensinou o ofício a Jesus. Ensinou o ofício. Jesus não encontrou nenhuma facilidade na sua vida. E quando chegou a hora de pregar a boa nova, quando ele tinha 30 anos, ele foi lá para João, que era outro, que se vestia com pele de animais e comia mel. Ele era mel com gafanhotos ali, frito, as coisinhas do deserto. Não tinha facilidade. Quando ele viu Jesus chegando, ele disse: Eis o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado nas águas, porque ele disse: é necessário, quando João disse: eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele disse: é necessário. Então é necessário ser batizado pelas águas. E aí depois, porque é na sua consciência, na sua entrega ao Senhor. Por isso que é bom ser batizado consciente. E aí Jesus foi batizado, e aí depois que ele foi batizado, aí foi tudo fácil? Não, aí começou o mais difícil. Passou 40 dias no deserto, jejuando, foi tentado pelo adversário de nossas almas, venceu o adversário com a palavra de Deus, com o poder que Deus deu a ele, constituiu ao Senhor Jesus, e aí ele foi. Saiu do deserto, escolheu os seus apóstolos e começou o trabalho, o ministério. E aí, Jesus só encontrou sofrimento. Quem estava bem, com saúde,
nem procurava Jesus. Só procuravam Jesus quando estavam sofrendo. Eram as pessoas sofridas que procuravam Jesus. Era só dor que ele ouvia e gemidos. Mas aonde Jesus passava, ele tirava o sofrimento, ele tirava as enfermidades e ali se cumpria a palavra do profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, dizendo que ele levou sobre ele toda a dor, toda a enfermidade. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Então ele curava as pessoas. A lepra era uma doença terrível que tirava o homem do meio. O homem gosta muito de falar, de viver com outras pessoas, de conviver, de se relacionar. E esta enfermidade era cruel, porque ela tirava a pessoa daquele meio, das pessoas que o doente amava. E ele ficava ali, enfermado até a morte, separado. Mas só tinha doença até Jesus se aproximar. Jesus curava. Ele curou 10 leprosos de uma vez só. E ele curou muitas pessoas. Todas as pessoas. Não tem um caso de uma pessoa que chegou doente e continuou doente depois que teve com Jesus. Até tocar nas vestes dele. Sara. Basta tocar. Ô poder, ô Deus grande, dá para descansar nele. Eu sei que dá. Então a vida de Cristo foi difícil, foi cheia de tumultos. As ondas lançando-se sobre aquela vida todo o tempo, até que o corpo vergastado foi deixado no túmulo. Até que quando chegou assim, pronto, já sofreu tudo, agora vamos crucificá-lo. Já açoitamos, ele está com as peles dependuradas de tanto açoite. Agora vamos enfiar na cabeça dele uma coroa de espinhos, que foi rasgando toda a cabeça de Jesus. E Jesus, todo ensanguentado, foi para a cruz, por você e por mim, por todos nós. Foi difícil a vida de Jesus. Aí depois colocaram ele no túmulo. Mas a morte, ela não suportou a grandeza de Deus e teve que fugir de Jesus, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas na sua vida interior reinava grande calma. Jesus, diante de todas as aflições, ele tinha paz. A verdadeira paz. A paz que ele desejou, pediu para que Deus desse aos que estavam com ele ali. A verdadeira paz. A qualquer momento, podia-se ir a ele e achar paz. Mesmo na cruz, Jesus, ainda cheio de paz, disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E um ladrão começou a insultá-lo, que estava do seu lado. Mas o outro repreendeu o ladrão. Disse: não, nós estamos aqui porque merecemos. Mas e ele? O que ele fez para estar aqui? Lembra de mim quando chegares no paraíso? Aí Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo na casa do meu Pai. Oh, Deus grande, cheio de paz, dá para descansar no galho e fazer um ninho nesse galho. Mesmo que tenha toda essa cascata que nós estamos ouvindo
o rugido desta cascata. Mesmo assim, dá para descansar nesse Deus grande. Quem buscasse o Senhor encontrava paz. Os desesperados chegavam lá, saíam. Porque a paz verdadeira transbordava. A paz que Jesus tinha nele transbordava. Transborda até hoje. Essa paz que eu estou sentindo hoje é a paz dele. Uma paz que me alegra. Oh, Deus bom. E ainda quando os perseguidores o seguiam pelas ruas de Jerusalém, ele voltou-se aos discípulos e ofereceu-lhes como último legado a sua paz. Descanso não é uma emoção que nos vem num culto, numa missa. Não é só isso, que lá a gente sente. Quando a gente entra na presença do Senhor, sente a paz. Mas não se resume nisso. É o repouso, a paz verdadeira que vem de Deus, é o repouso de um coração profundamente assentado em Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu vou ler a palavra agora. João 14. O Senhor Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim, Jesus disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A morada ele já preparou, porque ele já morreu na cruz por nós. Aqui foi antes da morte de cruz. Foi quando ele estava se preparando para ser crucificado. Então ele sabia que se aproximava a morte dele. Ele foi preparar os seus apóstolos. Aí Jesus disse: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos. Aqui Tomé é o mesmo Tomé que duvidou quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou, Tomé disse: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Hã? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhe como Jesus estava ligado ao Pai quando falou isso. Todo o tempo. Mas eu estou dizendo nesta frase. Olhe que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta que chega até o Pai. Porque senão ele teria dito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus poderia ter dito, mas ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, tem que passar por Jesus para chegar no Pai. Sabe por quê? Porque o homem pecou. Adão pecou. E aí houve uma quebra da relação do homem com Deus. E Jesus é a reconciliação. Por isso que se diz:
através de um homem veio o pecado ao mundo. Através de Adão, que era para ter dito, não, eu não vou desobedecer ao meu Senhor. Aí, através de Adão, toda a humanidade caiu. Porque nós somos descendentes dele. Mas através de um homem, que o Senhor fez com que ele se tornasse homem aqui na terra. Através do homem, de Yeshua, que nós chamamos de Jesus, o Cristo. Através dele, o pecado foi anulado. E a reconciliação do homem com Deus é através de Jesus. Agora, Jesus, eu vou repetir o que Jesus disse para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque o Pai estava nele. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Jesus disse, vocês não estão me vendo? Então vocês estão vendo o Pai. Porque é a mesma coisa. Ele está em mim e eu nele. Foi isso que Jesus explicou a Tomé. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus responde a Filipe. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Olha a revelação de que Deus Pai estava em Jesus e que vendo Jesus, você estava vendo Deus Pai. Aí Jesus esclarece a eles. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha a pergunta. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus Cristo disse. Ele, se vocês não estão crendo pelo que eu estou falando, creiam porque eu estou fazendo as mesmas obras que o Pai fez. Porque Jesus já tinha ressuscitado Lázaro aqui. Jesus está explicando para eles, creiam pelo menos pelas obras, que são as mesmas. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus Cristo disse. Por isso que nós, quando pedimos uma coisa, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus. É no nome dele. Há poder no nome dele. E Yeshua, que nós chamamos Jesus. Jesus promete o Espírito Santo. E Jesus continua. Ele diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É uma coisa natural. Quando você ama a Deus, você não tem nenhuma dificuldade de obedecê-lo. Porque a sua vida vai ter sabor. Você vai ter o perfume de Cristo. E você vai ser feliz sem precisar da droga do pecado. Você não precisa dele.
pecado, pelo contrário, fuja do pecado, porque ele te leva para a morte. Se vocês me amam, o Senhor Jesus disse, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aqui é a promessa do Espírito Santo, que já está aqui. Já ocorreu o Pentecostes. Aqui é Jesus falando antes de ocorrer a sua morte e o seu retorno ao Pai e a descida do Espírito Santo. Que ele está falando antes. É o Espírito da verdade. Ele esclarece. Quem é o Espírito Consolador? É o Espírito da verdade. É esse que faz... O mundo todo dizendo, não é pecado não, pode fazer. Aí você sabe que o mundo pode estar aplaudindo você em fazer isso. Mas você sabe que é pecado. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade que ele diz. É pecado. É pecado. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. O mundo não conhece e nem quer conhecê-lo. Porque quando conhece, abandona o pecado. Aí a pessoa que está na ilusão, no engodo de Satanás, pensa que não, eu vou renunciar ao pecado. Veja bem. Se você não renunciar ao pecado, você está renunciando à sua vida. Você está renunciando à vida eterna, se você não renunciar ao pecado. Veja bem. Isso é de Deus, bem quentinho. Eu nunca tinha chegado a essa conclusão. Tem gente que diz, mas eu não posso procurar conhecer a verdade, porque eu vou ter que abandonar o pecado. Eu vou ter que renunciar ao pecado. Pois renuncie o pecado. Porque se você não renunciar ao pecado, você está renunciando à sua vida, à vida eterna. E esse pecado é passageiro, viu? Um dia vai acabar. Talvez até se você não desistir em momento algum, quando você sair das vestes dessa carne. Aí é tarde. Aí tem uma morte esperando você. Morte eterna. Aí aqui ele prossegue, ele diz aos apóstolos, vocês o conhecem, vocês conhecem o Espírito que eu falo. Porque ele habita com vocês e estará em vocês. Estará em vocês. Ainda não tinha acontecido o Pentecostes. O Espírito ainda não estava com eles. Mas por estar em Jesus, e como Jesus estava com eles, e eles conheceram Jesus, viram Jesus, então Jesus disse, vocês conhecem o Espírito que eu me refiro. Porque aquele Espírito era nele que estava acontecendo todo o mistério. Então, o Espírito Santo não estava neles. Olha que nenhum apóstolo, ele não fazia milagres. E só aqueles que o Senhor Jesus designou para ir de 2 em 2 para as cidades, para anunciar a boa nova de que haveria chance de reconciliação do homem com Deus para que ele tenha vida eterna. Anunciar a boa nova, a vinda do Filho do Deus Altíssimo, do Cordeiro Santo. Então, aquele anúncio que eles iam fazer, ali ele disse, vão. E ali ele deu poder a eles, o poder para que eles expulsassem demônios e curassem pessoas no nome de Jesus. No nome de Jesus.
E foram envergonhados alguns que não eram discípulos e que diziam, e chegaram para os demônios, para as pessoas endemoniadas e disseram: saiam no nome do Deus de Paulo. Levaram a surra do demônio, porque o demônio disse assim: bem, o Senhor Cristo eu conheço. Deus Pai, né? Eles conheciam também. O Paulo eu conheço também. Agora vocês, quem são? Deram uma surra neles. Eles saíram envergonhados, porque eles deveriam ter pedido no nome do Senhor, o Cristo que morreu por nós. Aí os demônios tinham saído, porque os demônios disseram que Cristo eles conheciam. Agora, essa história de chegar sem ser com a autoridade do Espírito Santo, inventar, de gritar para ver se o demônio sai todo lapiado e o demônio ainda faz vergonha à pessoa. Agora, tem uma coisa, não precisa nem de você gritar. Você falar com mansidão. Eu ordeno que você saia agora desta pessoa, no nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo que morreu por nós. Saia desta pessoa no nome dele. A carreira do demônio é grande, ele foge com medo. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder. Aí o demônio é que sai envergonhado. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Por isso que precisamos ler esta palavra. E aí Jesus disse a ele: vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Porque eles estavam habitando onde Jesus estava, mas o Espírito ainda não estava neles. Senão eles nem iam perguntar: e Deus, como é que eu faço para conhecer Deus? Não iam nem perguntar, porque o Espírito da verdade já ia revelar que Deus estava em Jesus e Jesus em Deus. Porque Jesus, ele veio cumprir uma determinação de Deus Pai. Como filho bom e obediente, ele veio cumprir. Ele veio se tornar o Cordeiro, o próprio Cordeiro, que foi imolado pelos nossos pecados. Pagar o preço dos nossos pecados para nos reconciliar com o Pai, com a vida. E aí Jesus diz: não deixarei que fiquem órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Porque ele vive, nós também viveremos. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Eita, que coisa boa! Aqui ele disse tudo. Nós compreendemos agora isso. Vocês, olhe, naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí o que ele disse. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você já pensou que coisa linda? Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não vai deixar que adulterem, que alterem alguma coisa aqui. Vai guardar essa palavra. E não vai guardar só guardada ali, não. Vai guardar aqui, ó, na mente. Essa palavra, que ela é viva. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olhe só, o Senhor mora em nós através do Espírito Santo.
E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus esclarece. Eu estou revelando a vocês o que o Pai quer que eu revele para vocês. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aí olha o que ele diz. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ó Deus grande! Essa é a paz. Esta é a paz que o Senhor está te oferecendo. Receba a paz do Senhor na sua vida, de uma vez por todas. Não aceite mais que o mundo tente roubar sua paz. Não permita. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Tudo. Descansa. É ele quem faz. Entendeu? É ele quem faz. Basta que o Senhor esteja conosco. A graça dele nos basta. Laura, uma cantora gospel, em teus braços. Depois vocês meditem neste louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Oh, meu Deus! Aí sabe o que ela disse? Em teus braços é o meu esconderijo, ela disse.
Em teus braços é o meu abrigo. Oh, meu Deus. E ela disse: tua graça é mais que o bastante. Acredita que a graça de Deus é o suficiente para nós? É mais que o suficiente. Ela disse aqui: é mais que o bastante. O que é o bastante? Isso é o bastante. A pessoa diz: não, fulano, isso é o bastante. Não preciso de mais nada. Isso é o bastante, isso é o suficiente. Pois o Senhor é suficiente. Ele é o nosso suficiente. Ele é o bastante. Vamos descansar nele, nos braços dele, nos braços do Pai, que é o nosso esconderijo, é o nosso abrigo. Mesmo que o mundo pense: como é que eu vou confiar a minha vida a alguém que eu não estou vendo? Você não está vendo? Pois tudo que os teus olhos alcançam é Ele. Foi Ele quem fez e é para Ele, para a honra e glória dEle. Ele é muito visível. Quando eu vejo uma criança nascendo, eu estou vendo a ação dEle. Ele é muito. Ele é tudo. Ele é o grande eu sou. Ele enviou o seu filho para morrer por nós. Para que nós conquistássemos o legado da vida eterna. Ele reconstruiu o nosso lugar com o Pai. Entendeu o que foi o sacrifício da cruz? Isso é para a gente ter uma noção da blasfêmia que aconteceu no carnaval do ano passado. O que foi que eles fizeram com uma coisa tão sagrada, tão valiosa, a morte de cruz, por nós e por eles que estavam lá, fazendo aquela encenação, desdenhando do nosso Pai e do seu Filho. Porque aquele que não reconhece Jesus como Filho de Deus, não reconhece Deus. E aquele que o nega aqui na terra, será negado no grande dia. O Filho de Deus está voltando. Vamos pedir o socorro de Deus para não perdermos a nossa herança. Que a paz que excede todo o entendimento humano esteja conosco, esteja com você, com cada um de nós. Vamos orar? Hoje não tem nenhum pedido de oração específico, então eu vou agradecer a Deus por isso também. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz que nos trouxe a paz. Foi naquela cruz. Foi aquele sangue derramado na cruz. Foi o sacrifício que está vivo agora à tua direita. O meu Senhor, o nosso Redentor,
Foi através do sacrifício da cruz que ele pagou o preço para que nós tivéssemos a verdadeira paz. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo sacrifício da cruz por nós. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor não desiste dos teus filhos. Nós somos pequenos, fracos, limitados, meu Pai. Mas nós sabemos que tem uma morada muito linda no céu, esperando por nós. Mas nós sabemos que temos uma missão aqui na terra, Senhor, de divulgar esta verdade para outras pessoas que não te conhecem. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Pai. Abençoa toda a terra. Ora, vem, Senhor Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito, nos fortalecendo, nos renovando, nos perdoando, nos salvando, nos libertando. Ora, vem, Senhor Jesus, e nos ajuda, e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Nos mostra o caminho. Oh, meu Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, fica conosco. Fica conosco. Fica. É no teu nome que eu peço. Fica conosco. Amém, Senhor Jesus. Amém, Cristo Redentor. Amém, amém. Te amo, viu? Deus é tão bom. É tão maravilhoso. Meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para nós. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-nos forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme em Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Deus é tão bom. Vamos continuar olhando para Ele. Receba a paz. A paz que o mundo não oferece, não conhece e não poderá jamais roubar de nós. A paz que vem do Senhor. Amém. Amém.